Olá, amado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Ismael Freire e você está no canal Comentando o Apocalipse. Nosso comentário de hoje está no Apocalipse 21, versículo 2. A nova Jerusalém que desceu do céu. Queridos, a tradição religiosa diz e ensina que quando morrermos, adentraremos no reino de Deus. Eles dizem que a nova Jerusalém descerá um dia em um futuro incerto. Dizem que o reino de Deus será de forma física e que será um reino eterno. Não é ainda, será. Outro ensino religioso é que todos os que aceitam a Jesus morarão no reino dos céus e os que não aceitam irão para o inferno. Ensinam também que o reino de Deus será estabelecido e Jesus será o rei um dia. Dizem que será um rei um dia, que ainda não é. Ora, meus amigos, na minha vida ele já reina. O evangelho, desde que o templo caiu, que o primeiro pacto foi jogado por terra, o evangelho já reina de lá para cá. Então Cristo já reina em nós. Ele não vai reinar um dia. Ele não vai ser rei um dia, um futuro incerto. Não, ele já é. Ele já se faz presente, ele já reina em nós. Mas tanto serás, tantas incertezas que o futurismo implanta na mente das pessoas, gerando medo, pavor e muito terror. Mas de onde vem essa falsa compreensão futurista e dispensacionalista? Do livro mais temido pela religião, o Apocalipse. Veja, Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Será que realmente descerá do céu uma cidade de pedra, com muros altos e espessos? E em que lugar do céu ela está? Pois sabemos que coisas materiais, ou seja, terrenas, não podem entrar em um ambiente totalmente espiritual, como está em 1 Coríntios 15, 50. Antes de entrarmos na revelação do que seria a Nova Jerusalém, é muito importante saber, para quem esse livro foi endereçado? Sim, porque tem um remetente. E quando essas coisas iriam acontecer? Também tem um tempo para essas coisas acontecerem. Vamos lá. Escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse livro foi endereçado para as 7 igrejas da Ásia. Não, amado, mas olha só, nós também fazemos parte da igreja. Sim, nós fazemos parte da igreja, mas não das 7 igrejas da Ásia. Nós somos igreja de Cristo, mas não das 7 igrejas da Ásia. A escatologia adventista ensina que essas 7 igrejas seriam períodos entre os tempos até os nossos dias e que estaríamos agora no último período, ou a 7ª igreja. Isso não faz o menor sentido, visto que o anjo determinou especificamente a quem entregar as 7 igrejas da Ásia Menor da época. Veja, então o anjo fala para João: João, escreve tudo que você vê, escreve num livro e envia para as 7 igrejas da Ásia. Não escreve para a igreja de Jerusalém, não escreve para a igreja de Roma, para as 7 igrejas da Ásia. Todas as 7 igrejas da Ásia ficam no lugar onde hoje é chamado de Turquia. E é para lá que essa carta foi endereçada, para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é chamado Turquia. Quando essas coisas iriam acontecer? Apocalipse 1, logo no início, 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que há 2000 anos irá acontecer. Não, que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João e, consequentemente, às 7 igrejas. O texto acima nos diz que o objetivo deste livro era para mostrar às igrejas o que em breve aconteceria. Em breve, não há quase 2000 anos, ou não se sabe lá quando isso irá acontecer, mas em breve. Vamos entender o que significa a palavra breve.
Esta palavra no grego, sintoma, que transliterado significa curto, ou seja, um breve ou um curto período de tempo, e não quase 2000 anos depois. Eu digo para uma pessoa, em breve eu irei estar contigo, em breve eu irei à sua casa, em breve eu irei visitá-lo. E ele vai ficar 2000 anos me esperando? Claro que não. Então, queridos, não faz o menor sentido as pessoas nos dias de hoje estar esperando uma cidade de pedras descer do céu. Isso não faz o menor sentido. Bom, o que o Evangelho nos diz a respeito da Nova Jerusalém? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de forma natural, mas o da livre mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Então Paulo não estava falando de mulheres. Ele estava usando a figura de mulheres. Mas ele estava realmente falando de quê? De 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filho para a escravidão ou para a lei de Moisés. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre. E esta é a nossa mãe ou a nossa pátria. Gálatas 4, 22 ao 26. O texto acima nos indica que havia 2 alianças. Uma mediante ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as leis de Deus, e outra mediante a promessa, esta através do sacrifício de Jesus. Entendemos então que a Nova Jerusalém diz respeito à nova aliança, que seria estabelecida de fato, de uma vez por todas, no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Visto que nesta época havia lei e graça, tudo misturado, pois os pactos estavam entrelaçados. De uma vez que o templo caísse, encerraria o primeiro pacto. Vale lembrar que toda a lei funcionava em redor do templo. Sem templo, sem lei. E é o que nós vivemos hoje. Nós somos gentios, o templo de Jerusalém não existe mais, não tem templo, não tem lei. Os gentios não são templistas. Os judeus eram templistas, os gentios não são templistas. Já estamos na Nova Jerusalém. Ela é celestial ou espiritual, não física. Você não enxerga o que é espiritual. As pessoas estão esperando, dizem que a Nova Jerusalém será espiritual, mas que enxergarão com seus próprios olhos físicos. Não existe isso. Se é espiritual, você não consegue enxergar. Vejam, está escrito em Hebreus 12. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém de Deus, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegres reuniões, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês chegaram. Vocês não vão chegar. Vocês chegaram. A Jerusalém é a nova aliança. A Jerusalém não é, a igreja. Não. A igreja faz parte da Nova Jerusalém. A igreja já habita nesse novo pacto. A igreja já habita na Nova Jerusalém. Já reina nesse novo pacto com Cristo. É fato. De uma vez que o primeiro pacto cai, o que vem um novo. A Jerusalém antiga, do velho pacto, e agora a Nova Jerusalém do novo pacto. Ou você não vive no novo pacto, ou você ainda vive no pacto antigo. Vivemos no novo pacto. Então já vivemos na Nova Jerusalém. Entende isso? Então entendemos que a Nova Jerusalém é o novo pacto. E não uma segunda cidade de pedras que descerá do céu. Veja o que diz Hebreus. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ali, quando Paulo escreve isso aos Hebreus, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu
a carta de Hebreus, porque toda a carta dos Hebreus tem a mesma linguagem de Paulo. E se não foi ele, foi um discípulo dele. Então a mensagem também veio dele. Quando ele escreve essa carta aos Hebreus, o templo ainda estava de pé. Eles ainda iam ao templo fazer sacrifícios, orar a hora nona, iam entregar seus dízimos, suas ofertas. Ainda existia templo, ainda existia. O pacto antigo ainda estava de pé, mas estava a ponto de desaparecer. Por que isso? Porque Paulo sabia, entendia pelas revelações de Daniel, que o tempo estava próximo de cair o primeiro pacto, de Jerusalém ser destruída. Ele não sabia nem o dia nem a hora, mas eles entendiam. Todos os judeus que estudavam os profetas entendiam. Você vai ver isso, João vai falar, estamos na última hora, Pedro vai falar, todos os apóstolos falaram. Jesus, Mateus 24 falou, Lucas 23, 26, Jesus também fala, porque eles entendiam que o pacto estava perto de desaparecer. E desapareceu. É justiça, a paz, alegria no Espírito. Viva no reino de Deus. Viva com justiça, viva em paz, viva com alegria no Espírito. Você já está no reino de Deus. Graças a Deus.